grandes desafios da sustentabilidade da indústria automóvel. Convosco, a jornalista Ana Sofia Cardoso. Boa tarde. Boa tarde novamente. Vejo-vos bastante animados neste dia produtivo de análise, de debate, de partilha de conhecimento, de experiências, de perspectiva sobre o futuro. E agora impõe-nos este último grande debate final desta 35ª Convenção da ANECRA, os grandes desafios da sustentabilidade da indústria automóvel. Para nos ajudar a colocar em perspectiva este tema, está connosco Miguel Fonseca, é o CEO Mobility and Energy Transition do grupo Salvador Caetano, que também ele vai partilhar aquilo que tem aprendido ao longo desta vastíssima experiência. Obrigada. Muito obrigado. Obrigado à ANECRA por me ter convidado a estar aqui hoje convosco. Tenho muitos amigos aqui na plateia, da longa data, e celebro isso mesmo. E agradeço mais uma vez esta ocasião. Eu vou muito rapidamente, tenho uma apresentação que normalmente demora 30 minutos, mas só tenho 15 minutos para fazer e, portanto, vou tentar condensá-la com eficiência. Eu vou tocar em 3 temas: uma perspectiva histórica sobre a mobilidade, a disrupção que está em curso e aquilo que eu entendo ser a atitude transformadora que temos que ter todos para enfrentar os desafios que temos. Todos sabem que no início do século passado tivemos uma grande transformação naquilo que era a mobilidade, quando os cavalos foram substituídos por carros. Neste slide vocês podem ver do lado esquerdo uma fotografia de Detroit em 1903 e do lado direito a mesma rua em 1905. Ou seja, em 2 anos apenas houve uma transformação total daquilo que eram as soluções de mobilidade à disposição dos americanos. Na Europa não foi muito diferente. O que aconteceu na altura é que aquilo que eram os negócios que se tinham estabelecido para tomar conta das carroças e dos cavalos foram rapidamente substituídos por negócios para vender peças e serviços relacionados com os automóveis. Muito antes até de serem criados os concessionários de marca. Foi uma iniciativa da Ford uns anos depois. Quando nasceram os concessionários, já tinham morrido 98% dos negócios que se ocupavam das carroças e dos cavalos. E só 2% desses negócios puderam ou conseguiram converter em negócios relacionados com os automóveis. De facto, a transição foi muito rápida. 3 anos, 4 anos, foi uma transição super rápida. Mas eu diria que neste momento que vivemos, estamos a viver uma transição, pela primeira vez desde então, desde há 140 anos, estamos a viver uma transição de igual magnitude. No tempo, talvez um bocadinho mais, com mais tempo para fazer essa transição, mas a magnitude é idêntica. E há 4 grandes fatores que são os triggers dessa transição. Uma é a descarbonização, necessária por razões meioambientais e de equilíbrio do nosso planeta, a qualidade de vida das pessoas, a tecnologia, já hoje se falou muito de tecnologia e de AI, eu vou explorar um bocadinho mais esta questão, e finalmente as expectativas da sociedade, os jovens da geração Z, que têm hoje menos de 25 anos, têm uma atitude em relação à mobilidade muito diferente das gerações que estão representadas aqui nesta sala, maioritariamente. Isto tem, eu diria, centenas ou milhares de implicações, mas vou só concentrar-me em três implicações. A primeira é o crescimento dos veículos elétricos, que já aqui foi abordada. A segunda é, de facto, a tecnologia aplicada a automóveis, AI, ou IA, em português, a digitalização, sobretudo, quando se fala de digitalização, é digitalização dos interfaces entre os carros e os seus utilizadores, e os carros autónomos, que é um fator muito importante, como veremos a seguir. Tudo isto num contexto de regulamentação em profunda alteração, sobretudo na regulamentação das cidades, que é curiosamente aquela para a qual damos como indústria geralmente menos atenção. Damos muita atenção à regulamentação em relação ao CO2, por exemplo, mas muito pouca atenção à regulamentação das cidades. As cidades são complexas, são diferentes e requerem soluções diferentes. Aquilo que vai decidir Lisboa vai ser diferente do Porto, aquilo que decide Madrid é diferente de Barcelona, o que decide Londres é diferente de Paris. Isso faz com que seja extremamente complexo,
operar no entorno regulamentar das cidades. Agora, abordando estes 3 temas rapidamente. O primeiro, a questão que já se falou hoje de manhã, dos carros elétricos. Eu queria fazer aqui um dispel. A evolução dos carros elétricos é inevitável para atingir as metas de descarbonização que estão estabelecidas. Não há aqui volta a dar. O Ricardo está a olhar para mim, desde há muitos anos que nós vimos acompanhando este tema. Eu saí de uma marca onde tive 24 anos, a Toyota, que tinha e tem uma opinião de que a descarbonização deve ser feita com uma multitude de soluções e não apenas com uma, e eu subscrevo essa perspectiva, mas o crescimento dos veículos elétricos e a sua penetração é fundamental para que as metas sejam alcançadas, não há outra forma a dar. E vou explicar isso aqui muito sucintamente. Neste gráfico temos, alinhado com a linha azul na horizontal, que está em cima, temos a meta que tínhamos estabelecida pela regulamentação até 2024, que eram 118 gramas por quilómetro nas médias das frotas dos fabricantes, de veículos novos vendidos pelos fabricantes. Daqui a um mês, 2025, esse número passa a 93 gramas. Isto não é no futuro, é daqui a poucos dias. Essa evolução requer, para ser alcançada a meta, uma vez que os carros a combustão interna, pode ser que se lance, entretanto, um carro ou outro mais eficiente, nos 3.000 modelos que existem na Europa, mas isso não vai alterar a média significativamente. Isto significa que, para alcançar a meta de 2025 a 2029, precisamos de duplicar o número de carros elétricos no parque. É matemática. É matemática. Significa que todos os fabricantes, os OEMs, têm uma pressão enorme para colocar no mercado esses veículos, ou, uma vez feito todo o esforço que têm que fazer para os colocar no mercado, vão ter que limitar a produção dos restantes, porque não há outra forma de alcançar as metas de CO2. E temos que compreender isto, porque isto vai gerar significativas distorções no mercado, como conhecemos. Temos a regulamentação, por razões bem compreendidas, descarbonização, a induzir, é a primeira vez, eu penso, que num mercado qualquer se induz este peso da regulamentação no mercado, a induzir dinâmicas de mercado que são diferentes daquelas que nós vivemos até hoje. Portanto, neste caso, podemos esperar que em breve teremos o dobro de carros elétricos a serem vendidos. E, por certo, hoje, por exemplo, em Portugal, passamos recentemente a fasquia dos 100 mil carros elétricos, é 1,2% do parque automóvel com menos de 20 anos. Ou seja, quando nós temos 20% de vendas, de mix de vendas, e 1,2% de parque, também se geram distorções nas relações que há entre veículos novos e usados, etc, etc. Isto foi o que este manhã também debatido, mas é um fator a considerar. Então, este crescimento dos BEVs é uma necessidade e um facto irreversível, inapelável. E aqui neste gráfico temos a evolução das vendas previstas nos Estados Unidos, China, Europa, nos grandes mercados europeus, até 2040. O impacto que isto tem aspectos positivos, não há nenhuma moeda sem duas caras, tem impactos positivos e impactos desafiantes. Os impactos desafiantes é que o que é o SMR, Service Maintenance Repair, de um elétrico é 85% menos do que num veículo tradicional. E temos um outro fator que não tem a ver com os elétricos, tem a ver com a tecnologia ADAS, com as ajudas à condução, que reduz os acidentes que requerem reparações de chapa em 30%. Não estamos a falar aqui de carros autónomos, estamos a falar dos carros que todos conduzimos com ajudas à condução, que tem um impacto também na chapa e pintura, obviamente. Portanto, para termos negócios sustentáveis, precisamos de tomar contramedidas, precisamos perceber o que é que temos que fazer para reagir a esta situação. A questão da regulamentação que eu aludi antes, felizmente existe uma iniciativa a nível europeu, que é a Missão Europeia das 100 Cidades, onde temos 3 cidades portuguesas, que é Lisboa, Porto e Guimarães, que participam nesta missão. Se não ouviram falar, aconselho-vos a que façam um Google e que entrem para ver o que lá está, porque é muito detalhado.
Esta missão de 100 cidades, ela basicamente tenta harmonizar as soluções que as cidades vão implementar para descarbonizar e ordenar a mobilidade nas cidades de uma forma mais condizente com os aspectos de sustentabilidade. Mas não há nenhuma obrigatoriedade de fazer copy-paste, de copiar essas soluções entre as cidades participantes. É uma tentativa de harmonização. Vai ter grande impacto no trânsito e nos tipos de carros que podem aceder às cidades. Aqui podem ver, só para ilustrar, o que aconteceu em Londres, desde que Londres, em 2010, até antes disso, introduziu o chamado Congestion Charge, que se trata basicamente de uma portagem para entrar na cidade de Londres, que era cobrada por reconhecimento das matrículas OCR, não é? Como temos nas portagens, e isso começou a induzir uma quebra dos quilómetros percorridos por carros particulares na cidade de Londres, que é a linha vermelha, e começou a aumentar o número de quilómetros percorridos por carros em outro tipo de utilização, incluindo os TVDs, os Ubers, os Bolts, etc., porque os táxis foram estáveis neste período, não perderam curiosamente os táxis não perderam para essas soluções alternativas, mas de facto essas soluções alternativas cresceram e substituíram basicamente a quilometragem feita por veículos privados. Podíamos dizer, isto são tudo carros. Sim, mas os carros de cima são carros privados que circulam 2 horas por dia. Os carros de baixo são carros em frotas utilizadas de forma partilhada, de alguma forma, porque são carros ao serviço de mobilidade em geral, e são carros que fazem 8 horas por dia, em alguns casos, noutros casos, em 2 turnos, 16 horas por dia. Os carros de cima da linha vermelha são normalmente atendidos por concessionários de marca, os carros de baixo fogem a essas teias porque são frotas que procuram outro tipo de soluções. Precisamos de pensar nisto, porque se isto é o que vai acontecer em todas as cidades da Europa, como é que nos vamos adequar? É uma oportunidade para alguns e um risco para outros. Deixo aqui esse raciocínio. Carros autónomos e tecnologia aplicada a carros autónomos. Passo agora aqui a publicidade à Tesla. Queria só colocar de forma clara a situação que nós vivemos hoje em dia. O gráfico do lado esquerdo tem 3 degraus, o degrau que é o today, o hoje, o amanhã e o futuro. Em cima, vocês cruzarem aquela linha diagonal com a linha vertical de cima, se tirarem uma vertical onde está a Tesla, vocês podem ver que a Tesla já está no futuro. A Tesla está no futuro porque a Tesla tem um sistema de uma plataforma elétrica e eletrónica integrada. A Tesla só tem um computador de bordo com um chip de controle e uma eletrónica totalmente integrada. Por isso é que não tem muitos botões no carro, porque também corresponde com o tipo de arquitetura que o carro tem. Enquanto os carros de hoje, que são a maioria dos carros que nós conduzimos ainda hoje, têm em média 50 unidades de controle eletrónico nos carros e têm em média cerca de 7 km de cabos a ligar os botões e essas centrais de controle eletrónico. E, portanto, as possibilidades de uma central única no carro, em termos de update do software, em termos de controle das funções do carro, é completamente diferente de uma arquitetura complexa como as dos carros que temos hoje. Os chineses estão, alguns no tomorrow e alguns também já estão no futuro. Os japoneses, os coreanos e os europeus e os americanos, exceto a Tesla, estão todos no hoje. E, portanto, aqui há um atraso de 9 a 10 anos para este universo que eu acabei de referir, que deveria e preocupa, com certeza, os fabricantes mais tradicionais, que estão todos a investir em catch-up. Do lado direito aqui temos, enfim, não vou comentar mais, que já se falou hoje da AI, é um facto indesmentível que a AI está numa fase exponencial e aquilo que vai acontecer em termos de impacto no automóvel proveniente do AI é talvez até difícil de imaginar. Uma coisa que eu queria também acrescentar é que a Tesla, nos últimos 12 meses, quebrou o ciclo do Pedro e do Lobo, porque todos os anos anunciava que ia conseguir carros com uma autonomia considerável, em termos de condução autónoma, e não concretizava essa promessa, pois nos últimos 12 meses isso mudou. E o que é que aconteceu?
Eles adotaram o hardware de Ford, que é um processador, o tal processador central, tem muito maior capacidade do que tinham nas versões anteriores, e esse processador tem tanta capacidade de processamento que é agora capaz de transformar as imagens das câmaras, que também tiveram um upgrade das câmaras do carro, que são 16 câmaras. Eles conseguem transformar as imagens das câmaras de analógico, que é o que a câmara vê, como os nossos olhos, eles digitalizam as imagens das câmaras em zeros e uns e processam em tempo real no computador de bordo do carro. E agora o carro tem essa capacidade. Isso aconteceu desde a versão 12.5 do FSD da Tesla e em breve sairá a versão 13, que dará um passo significativo. Outra questão que aconteceu nessa versão 12.5.6 foi que foram substituídas 300 mil linhas de código no carro por Generative AI, por AI generativo. O carro já não faz aquilo que algum programador disse que tinha que fazer, o carro faz aquilo que humanos fazem em circunstâncias semelhantes. Com uma vantagem, se o humano teve um acidente, o carro filtra e elimina esse comportamento, porque o carro aprende. E, portanto, isso é a realidade das soluções autónomas da Tesla neste momento e são novidades recentes, com promessas já feitas e que eu penso que vão ser cumpridas de fazer um upgrade significativo cada mês que passa nos próximos anos. Mas, como dizem em inglês, don't take my word for it, eu gostava de vos mostrar um vídeo já feito há um mês atrás, está muito desatualizado, porque as versões mais recentes já são muito melhores do que isto, mas queria-vos mostrar um vídeo de 1 minuto, que é o final de um vídeo de 24 minutos, em que este carro atravessa uma cidade com crianças a brincar, passadeiras de peões, cruzamentos complicados, obras, e só vos mostro o fim do vídeo porque não tenho tempo para mais, mas é 1 minuto. Portanto, isto é, condução autónoma já não é numa autoestrada, é em ambiente urbano e é hoje, enfim, há um mês atrás. Há 6 meses atrás era impossível que isto acontecesse. E dentro de 12 meses a evolução vai ser exponencial. Por isso, aqui o convite neste slide é a necessidade de desenvolver capacidades para participar num novo mercado que vai emergir. Esse mercado, hoje em dia, este slide é muito simples, mas o que está a acontecer neste momento é a evolução da propriedade dos carros para o uso dos carros. Isto acontece já há muitos anos atrás, não é de agora. Por exemplo, as empresas de leasing, renting, são expressões de utilização. A diferença é que a digitalização vai mudar o interface entre os clientes e essas soluções de uso. Porque vão aparecer novas soluções que as próprias empresas de leasing e renting, obviamente, vão desenvolver e vão introduzir no mercado, já estão a fazê-lo, e isso vai acontecer de uma forma acelerada. Depois desta transição de propriedade para uso, entraremos na fase de Mobility as a Service, por influência das tais normativas e regras das cidades e por influência da tecnologia e das soluções crescentes de uso cada vez mais flexíveis e práticas. Depois do Mobility as a Service, entraremos na fase do Shared Autonomous Mobility System, onde
os carros, tal como os conhecemos hoje, serão colocados à disposição da população em geral para uma utilização muito mais racional. Só uma nota, alguém poderá dizer, mas o custo do carro autónomo vai ser um obstáculo. De facto, a autonomia no carro custa cerca de 20% do custo do carro como um todo. A autonomia, se for a autonomia da Tesla. Se for a autonomia da Waymo, que tem lidar e radares de ultrassom, etc., já não é 20%, mas a da Tesla é 20%. Os chineses estão a desenvolver soluções semelhantes à Tesla já tem no mercado. O custo do condutor do Uber é 70% do custo total do carro. 30% do Uber é amortização do carro, manutenção, seguro, e 70% é o custo do condutor. Portanto, a equação aqui é, tiramos de 70% do custo do condutor e substituímos por 20% do custo da tecnologia. Ou seja, o custo por quilómetro destas soluções autónomas, com igualdade de quilometragem, vai ser metade daquilo que é hoje. Se estes carros autónomos circularem 16, 18 horas por dia sem que ninguém tenha que lhes tocar, em vez de 2 horas, o custo por quilómetro para um cliente individual vai ser ridiculamente baixo. E, portanto, estas soluções vão ser super atrativas para o mercado. Então, só para resumir em termos da tal atitude transformadora, nesta fase de agora até 2030, são algumas provocações ou sugestões. Temos a fase da eletrificação e da transição de propriedade para uso, continuar a estabelecer novos serviços orientados a clientes, competitivos em custo, isto é fundamental, não há bons serviços se não forem competitivos em custo, e em compliance com as leis e regulamentos que são cada vez mais exigentes. Em segundo lugar, redefinir as nossas organizações e os skill sets, as habilidades das pessoas. Aqui não basta treinar as pessoas. Precisamos de redefinir a forma como nos organizamos nas empresas para que essas habilidades sejam relevantes para a organização, porque têm que ser colocadas em harmonia e têm que vencer as inércias das nossas empresas. As nossas empresas têm grande inércia porque são estruturadas de forma tradicional, com base no nosso negócio de legacy, não está nada de errado nisso, mas no futuro vai ser preciso provocar desafiar essa situação. E, em terceiro lugar, identificar qual é o nosso papel nesta nova cadeia de valor. Na indústria automóvel falamos sempre muito de value chain, fazemos tudo para controlar de A a Z tudo o que acontece à volta do automóvel, os OEMs têm essa ambição, obviamente, porque é a forma de maximizar os resultados. No futuro, esse controle total de A a Z da cadeia não vai ser possível, porque vai haver players que vão fazer partes da cadeia muito melhor do que qualquer dos agentes tradicionais e de legacy. As áreas digitais, por exemplo, a Apple e a Google, vão estar muito melhor posicionadas para participar nesta cadeia de valor e vão acrescentar muito mais valor com menor custo do que qualquer outra entidade. Em vez de lutar contra eles, é preciso encaixá-los na cadeia de valor e perceber para cada um dos nossos negócios qual é a relevância daquilo que fazemos nesta nova equação que se vai abrir. A médio prazo, 2030, estamos a falar de economia circular e de eletrificação, somando o hidrogénio à equação, porque o hidrogénio chegará, enfim, em termos de representatividade de volume, 10 anos depois. Isso implicará não só o que já disse antes, mas repensar novos negócios, porque não o negócio da circularidade, da reciclagem, de instalação de infraestrutura elétrica, etc. Nomeadamente na questão logística dos aspectos da circularidade. O nosso negócio tradicional do automóvel costumava ser desde a produção até à venda e assim ficava definido. Há que sair dessa equação. Não pode ser só desde que se fabrica até vender. Tem que ser até que o veículo sai de vida, com todas as implicações que isso tem. E que negócios há nesse âmbito, nessa perspectiva. E no longo prazo, a grande disrupção que vamos todos viver, em alguns países, cidades, dentro de 5 anos, noutros daqui a 10 anos, noutros daqui a 15 anos. Ninguém sabe exatamente quando é que isso vai acontecer, mas vai acontecer.
E precisamos de repensar a localização de serviços e infraestruturas. E precisamos de pensar em nos transformarmos em prestadores de serviços de um ecossistema de mobilidade. Este é o grande desafio. E os clientes vão precisar de coisas completamente diferentes, têm requisitos completamente diferentes do que têm hoje. Vão ser frotas geridas com grande intensidade, always on, em que cada minuto de imobilização conta, que tem que estar sempre em movimento, porque daí vai depender a competitividade dessas frotas. Quando nós falamos em capacidade de reparação no mesmo dia, já não é no mesmo dia, tem que ser na mesma hora, no mesmo minuto. E claro, os carros elétricos vão ter menor manutenção de serviços como os conhecemos hoje, 85% menos, mas aparecem novos serviços. Serviços de carregamento, e a intensidade do uso dos carros vai fazer com que caia 85% por quilómetro, mas a quilometragem aumenta 10 vezes. E, portanto, a equação é favorável para quem a conseguir apanhar. Por exemplo, dou-vos um exemplo, no Grupo Salvador Caetano temos uma frota de veículos, que são cerca de 200 veículos, a prestar serviços de mobilidade. Eles estão a fazer 150 mil quilómetros por ano de forma natural. Com 2 anos tem 300 mil quilómetros. Agora, qual é o perfil dos usados? Falámos dos usados esta manhã. Qual é o perfil dos usados com 300 mil quilómetros depois de 2 anos? Qual é o mercado? Como é que funciona? Portanto, são tudo perguntas que, de facto, vão redefinir a nossa equação. Vai haver enormes oportunidades, enormes desafios, mas, de facto, o meu último slide é o maior perigo em termos de turbulência, não é a turbulência em si, mas sim agirmos com a lógica do passado. Por isso, deixo aqui o meu testemunho e o meu desafio aqui à plateia para pensarmos no futuro de uma forma inovadora. Muito obrigado a todos. Obrigado.